Olá galera do Alucinados por Velocidade, bem-vindos a mais um programa aqui no portal High Speed Brasil. Mais uma vez bancada lotada, começando lá na direita Pedro Rodrigo. Pedrão, beleza aí? Tá com frio, Pedro? Parece. Rapaziada, todo mundo com frio, só eu de camiseta, que bonito, né? O inverno chegou em São Paulo. Pior que ainda é pra semana que vem ainda. Tá certo. Aqui, André Marques, piloto da Mercedes, na Copa Truck. André, muito obrigado por ter vindo. Final de semana de estreia seu e da sua equipe lá na Copa Truck em Campo Grande. Pena que não foi tudo aquilo que esperava. É isso aí. Começamos com um probleminha, mas nas próximas os caminhões já vão estar filé para estar disputando e dando trabalho lá pro grid. É isso aí. Você que tem como companheiro o Wellington Cirino também, né? É isso aí. O Cirino também teve um problema no sábado. Bom que ele conhece bem esse caminhão Mercedes, né? O Cirino é professor no Mercedão, já está, acho que há 14 anos, se eu não estiver enganado, correndo pela marca, tetracampeão na categoria de caminhões e conhece tudo, está lá somando na equipe. Legal. Aqui ao meu lado direito, Gabriel Paulino, já esteve aqui no Alucinados. Na outra vez que ele veio, não estava muito feliz com o desempenho, mas nesse final de semana, um segundo lugar e uma vitória. Primeiramente, parabéns pela conquista, Gabriel, e que venham outros ótimos resultados por aí. Valeu, putz, se Deus quiser virão outros resultados melhores. Melhores não porque o melhor primeiro que é o melhor que tem, vitória. mas que a gente consiga ser mais constante. Agora uma perguntinha, você foi andar no Velocitar com o carro? Exato. Eu não gostoso? andei, mas o Rubinho andou pra mim, né? Deu uma assinatura que acho que me deu sorte. Pra quem não sabe, aí o Rubinho utilizou o carro do Gabriel numa apresentação lá no Autódromo de Velocitar em Mogi Guaçu, deu um autógrafo no carro dele lá, o hashtag 27, verdinho 27. E ligou o turbo. E ligou o turbo no carro. Esse final de semana foi muito bem, conquistou um segundo lugar na primeira corrida, venceu a segunda corrida. Final de semana é inesquecível. Ah, com certeza. A primeira Darcy vitória... ajudou ele. Darcy me ajudou também, que faleceu 2 semanas atrás. E a gente estava num nível de emoção muito grande ainda, porque era bem recente. Ele que ajudou a trazer a Fórmula V em 1960. E foi uma perda muito grande pra gente, todo mundo estava bem sentido, mas o final de semana foi perfeito para mim. Eu consegui um segundo lugar no sábado, brigando pau a pau com os pilotos, 4 pilotos lutando lá, curva a curva, no domingo consegui a vitória. Isso só mostra que a categoria está aí firme e forte, brigando no alto nível e melhores resultados virão mais vezes. Com toda certeza. E para você que não perdeu nada de velocidade, ou que perdeu tudo de velocidade do último final de semana, a gente vai tentar falar um pouquinho de cada coisa. Se a gente for falar muito de cada coisa, a gente vai ficar aqui até a semana que vem, até a próxima edição do programa. Nada mais, nada menos do que 15 categorias diferentes, isso chutando por baixo aqui, falando basicamente de cada uma. Vamos começar falando do Marcas e Pilotos, que neste final de semana esteve aqui em São Paulo. Corrida bem disputada, corrida que mais uma vez mostra excelência de alguns pilotos, alguns toques, alguns acidentes. E destacando os pilotos high speed, o Alexandre Pepe venceu as 2 corridas na Light. Infelizmente na primeira corrida o Francisco Júnior acabou se envolvendo em um toque. Na segunda corrida o Ale Souza ficou em segundo lugar logo atrás do Pepe. E aí mostrando a capacidade dos dois Chevrolet Celta. Aleceda, né? O Aleceda. O Ale Pepe venceu e o Aleceda ficou em segundo. O Ale Souza, que o Ale Souza é da Super. Né? O Ale Souza é da Super. Então, olha só quantos são todo mundo aí, galera que acompanha a gente. Muita disputa, muita briga esse final de semana. O Marcas veio com um grid um pouco reduzido, porque a gente está acostumado com um grid de mais de 30 e poucos carros, né? Mas continua muita briga e daqui a pouco eles vão ter que subir todos de categoria, porque não vai poder ficar mais na categoria dele. Aí, eu vou falar aqui bem do Light mesmo, o próprio Ale Pepe e a dupla, Francisco Júnior e Ale Seda, a galera que já pode ir para Super aí com um carro melhor, aí pode ir dar trabalho. Nesse final de semana também nós tivemos a Fórmula 1600, né? Na primeira corrida o Emílio Padrão venceu. De novo. Mais uma vez? Mais uma vez. Na segunda, o Rodrigo Rossetti venceu. De novo também? Rodrigo Rossetti, que não vencia na categoria há alguns anos, voltou a vencer na Fórmula 1600. Ele que tem uma vitória na V também esse ano.
E mostra aí que ele vem com o carro preparado, vocês conseguiram acertar o carro. Isso aí. E o piloto high speed, o Ricardo Hagi, terminou as 2 corridas na segunda colocação na categoria Light. 2 segundos lugares aí, você conversou com o Sendo que Hagi. ele largou no domingo com a inversão do grid e o cara que era para ficar em primeiro não veio, ele acabou largando na pole. Mas é difícil segurar os supers atrás dele, mas ele ainda ficou 2 voltas liderando. Tá vendo? Olha só, um grande trabalho aí do Ricardo Hagi, mostrando a competência aí. Toda essa galera a gente vai ver aqui no programa ainda. E as próximas corridas deles nos dias 1 e 2 de julho, né, aqui na capital paulista. Estaremos aqui em São Paulo. Final de semana ganhei folga do chefe, sabe como é que é, né? Folga forçada. Trabalhar agora. Aquela folga forçada. Já ganhou folga forçada? Já ganharam folga forçada? Quando a patroa manda. Vamos falar um pouquinho agora de Fórmula Indy, o que eu prefiro chamar esse final de semana de Destroy Car. Vou falar de Destroy Car porque largaram 22 carros, terminaram 8. Que beleza. Terminaram 8. Senhores, vocês viram alguma coisa da Fórmula Indy? Eu vi alguns lances, umas pancas, né? Só que teve forte. Não, o vencedor da Fórmula Indy ficou esquecido, porque você só vê os acidentes da Fórmula Indy. Ela, como eu falei, ela é uma pista muito desafiadora, essa pista. Texas. Além dela ela tem umas inclinações, se você olhava, quando você saía da última curva para entrar na reta principal, a inclinação do nada ela era muito alta e voltava. E isso você via que a hora que os pilotos entravam na reta principal, ele perdia um pouco a traseira. Então é difícil aquilo ali. Vamos combinar que acidente e Indy combinam muito também, né? Oval com corrida combina com acidente. Não tem jeito. Oval não tem jeito, né? Escapou é mudo. E ainda Imagina fazer uma coisa de caminhão no oval. no oval não ia dar certo não. Hein? Quantas voltas para todo mundo ficar inteiro na pista? 5 voltas para todo mundo inteiro para depois alguém parar no Na muro. largada já era capaz de... Acabar a corrida já, né? Que ia sobrar um. Então, foram apenas aí 8 carros que terminaram. A vitória ficou com o Will Power. Tony Kanaan terminou na segunda colocação, mas foi considerado culpado pelo primeiro grande acidente. Ele vinha disputando com o Hinchcliffe, acabaram se tocando. Hinchcliffe foi pro muro, depois levou mais alguns juntos. Corrida de bandeira vermelha e o Conor Daly lá, a galera da Daly, foi tirar satisfação. Eu nunca vi um velhinho ficar nervoso daquele Exatamente. jeito. Um outro chefe de equipe já foi tirar satisfação com você, André? Você causou acidente, vai lá, aponta o dedo pra você ali no meio naquele calor. Mas você já fez. Não, eu também... eu já fiquei bravo na pista quando o cara passa na próxima, tal, uma vez, mas coisa de corrida, na hora que você desce ali de cabeça quente, mas de chefe de equipe não, mas eu já vi acontecer. Mas não foi comigo e nem eu. Quando foi? Categoria foi? Foi na categoria de caminhões, acho que há uns 4 anos atrás. Prefiro não falar. Não falar nomes aqui, mas. Mas foi na verdade não era um chefe de equipe, era uma pessoa que estava diretamente envolvido com o piloto de uma equipe e ele foi no pit lane tirar satisfação com o outro. Mas também coisa de corrida, depois passa. Coisa de corrida, é só ninguém juntar que nem os caras da NASCAR, alguém sair dando um soquinho um no outro. O que o cara pensa? Se eu vou dar um soco no piloto, o cara tá com capacete, vai lá e soca o capacete, cara. O que passa no piloto? A gente fez uma corrida, eu lembro uma Fórmula 3, se eu não me engano foi em 92, que no pódio, os chefes de equipe, por causa dos toques, entraram no meio da confusão, saiu um quebra-pau ao vivo na Rede Manchete na época. Formigão, a Mirnarce e Companhia Limitada se batendo em cima do pódio. Olha que beleza, hein? Mas era outra época também, né? O segundo grande acidente foi causado pelo Takuma Sato. Passou um pouquinho do ponto japonês, pegou a grama, perdeu a traseira do carro e levou mais uma vez o Dixon com ele. Rapaz, o Dixon também vive uma fase no oval também. Takuma veio empolgado, né, de Indianápolis, achou que... Ia vencer o outro oval também, né? Mas ele estava bem, ele vinha entre os bem ponteiros, rápido. vinha o Power, o Sato, o Kanaan, o Dixon e o Castro Neves. O Castro Neves teve um problema com o pneu, se encontrou com o muro, um encontro bem próximo com o muro, ele falou que saiu meio tonto do carro, mas não era porque ele bebeu não, ficar tranquilo. E o momento, eu acho que mais bizarro foi aquela parada no box, que eles acabaram se enrolando, um deu até um 360. O Hinchcliffe. O Hinchcliffe. Causando um acidente dentro dos pits ali também, uma coisa
fora do Sobrou comum. para os outros dois. Ele saiu e ficou os dois batidos. Exatamente. Então vamos lá. O Power venceu com o Canal em segundo e o Pagenot na terceira colocação. Após a etapa desse final de semana, o líder é o Dixon com 326 pontos. Pagenot é o segundo com 313. Sato o terceiro com 312. Castro Neves é o quarto com 305. Canaan é o oitavo com 264. Próxima etapa no dia 25 de junho, no Autódromo de Road America. Perspectiva, senhores, para os brasileiros aí, pode começar, Gabriel. Traçado misto agora. Os brasileiros aí que são extremamente experientes. O Pedro já sei, já conheço a opinião do Pedro a respeito do desempenho dos brasileiros na Fórmula Indy. Quero que você fale a sua opinião do desempenho que você acha do Castro Neves, do Tony Kanaan, aí na Fórmula Indy, mais de 20 anos dessa categoria. Para eles, não falta experiência, eles têm total capacidade de ganhar a corrida em cima dos caras. Visto na 500 milhas que eles lideraram boa parte da corrida também. O Castro Neves chegou em segundo, mas eu acho que eles têm total chance de se dar bem, porque eles são macaco velho, né? Os caras estão lá, quantos anos você falou? 15 anos? 20 anos, já são os dois mais experientes. E estão brigando ainda pela ponta, né? Não é que eles estão velhos, estão lá atrás, eles têm um nível muito alto. Então eu torço por eles, eu gosto muito deles, e acho que eles vão se dar bem sim, e torço para que dê certo, para que se dê bem. André, você falou aqui dos acidentes. Você viu o acidente que o Tony Kanaan com o Hinchcliffe, o toquezinho ali, dava para evitar aquele negócio no Fórmula, aquela encostadinha ali, você como piloto? Então, eu acho que com certeza se desse para ter evitado, ele teria evitado por experiência. O carro é muito rápido. Acho que a hora que perde o grip é difícil ele conseguir controlar. Escapou. Torço também por eles, são dois pilotos extremamente competentes e experientes na categoria. Tenho uma admiração pelo Tony, acho ele um piloto arrojado, um cara que gosta de guiar em misto. Eu acho que o Tony pode sair bem dessa próxima aí. Legal. Você quer falar dos dois? Não, eu acho Eu vou que só olhar. Só olha que eu já conheço. É mais fácil pro Elinho do que pro Tony. O Elinho tem um pouquinho mais de mão com o circuito misto, dá tudo que ele fez na Fórmula 3, na Fórmula Chevrolet na época. Então eu ainda acho que é mais pro Elinho do que pro Tony essa daí. Legal. Galera, Fórmula Indy muito bem, mas tivemos vitória brasileira na GT Open, que nesse final de semana esteve Paul Ricard na França. Pela primeira vez ali, o Marcelo Rank nesse final de semana passado teve a companhia do Alan Hellmaster na sua Mercedes. Mudou de Alan, né? Mudou de Alan. O Kodair teve que ficar na Stock, então foi o Hellmaster que já andou de Endurance no Porsche, um cara que conhece muito de turismo. Foi o campeão ano passado, Sim. Né? Na categoria de Endurance da Na Porsche. Endurance na Porsche, então o cara conhece muito. Na primeira corrida eles terminaram em terceiro na categoria Pro-Am e na segunda corrida eles venceram. Na Pro-Am, terceiro na geral. Terceiro na geral. Um grande desempenho dos pilotos brasileiros, uma categoria que no Brasil não é muito falada, mas que tem um grid repleto de carros aí das maiores marcas. Mas não podemos esquecer que tivemos mais brasileiros Exato. nas duas corridas também. O Basso conquistou 2 pódios também. Ele teve que trocar o parceiro, que normalmente o parceiro dele também é o Nuno Figueiredo, que estava correndo no Brasileiro de Marcas. E ele trocou e acabou chegando nas duas em terceiro na categoria dele. Exatamente, então um pódio repleto aí. Mercedes, você conhece a equipe, já viu os carros da Mercedes, sabe da tecnologia e do que acompanha toda a marca que você utiliza. Sem dúvida, a Mercedes em todas as categorias, desde Fórmula 1, vem sempre brigando pelo lugar mais alto do pódio. A tecnologia até dos carros e caminhões embarcadas são fantásticas e os carros lá são competitivos. E tanto o Marcelo e o Alan Hellmaster também são dois pilotos experientes, que o Alan está aí fazendo a Porsche também, né? Acho que ele está na Cup, né? Ele está na Cup, nas provas de Endurance. Endurance. Vem brigando. Eu acompanhei a corrida aqui de Interlagos e de Curitiba com o pessoal da cervejaria, da Cerveja Império e do Dopamina na Porsche, com o Kleber e o Vanway. Tive dando uma olhada lá, o Alan em Curitiba veio bem rápido, se eu não me engano ele terminou a prova de Curitiba em segundo.
veio acelerando, então eram os caras que iam lá e iam acelerar mesmo, é bota. Dá vontade de guiar um Porsche daqueles? Ah, eu gosto. Eu já guiei em 2014 numa prova em Curitiba. É gostoso. Bom. Bom, vamos acelerar. Vai ser bom mesmo, né? Não, categoria ali de gentlemen, né? Se bem que nos últimos Não finais tá de tão semana não tá assim não, a rapaziada anda batendo ano que bastante. Os vem, gentlemen, os drivers têm ficado em casa. Sim. A Porsche que né, Pedro, vem com modelos novos a partir do ano que Os vem. modelos usados na Super Cup, né, que vão vir para cá, vai ser bem legal essa disputa. E falando dos teus apoiadores, a Império, que está com você, o Kleber e o Vanueta estão também andando muito na categoria deles, chegando a ter até vitórias na Porsche, né? É isso aí, os caras estavam parados, faziam uns 4 anos. E estão aí acelerando de novo. Cada corrida é nítido a evolução, Sim. a dedicação deles também, e até entre os amigos, entre o pessoal que está mais próximo, a gente torce para um, outro torce para outro, então isso é bom porque faz com que eles, né, evoluam, mas são do ramo também. O Kleber acelerava forte na época da outra categoria, da GT, o Vanuê também. A surpresa é que eu acho que o Vanuê está treinando escondido, entendeu? Tá com o simulador em casa. Esse simulador está lá, mas está treinando escondido, mas daqui a pouco o Clebão também pega ele na curva que... Kleber que já tem uma história tanto com corrida quanto com cervejarias, né? Isso aí, a Império veio com a gente no projeto da Copa Truck, acreditou no nosso projeto, a Dopamina no carro do Cirino e o meu Império, caminhão douradão. É um caminhão que chama muito atenção. Não, os dois chamam, né? Porque o dele é dourado, do cilindro laranjão, você olha bem de longe os dois. Eu sou suspeito para falar, mas ficaram muito bonitos os 2 caminhões. E quero agradecer aí o grupo, o pessoal da Império, Dopamina, que sem eles presentes nada disso também era possível. A Mercedes, a Dopamina, a Mali, todos os parceiros que a gente tem, que a Meritor, que vem apoiando a equipe e a EMI, que faz parte do nosso projeto. É isso aí. Sem esses caras, nenhum de nós estaríamos aqui, né? O próprio Gabriel está correndo atrás dessa galera para apoiar ainda. Se alguém souber aí ou tiver fingindo Aproveita, né, mano? Entra em contato com o Gabriel aqui. É a hora, ganhando corrida. Né? Não, o cara tá colocando o carro na frente, ganhando corrida, mas é bem por aí mesmo. Você melhor do que ninguém, eu, Pedro, a gente sabe que patrocínio só vem com resultado, é uma verdade. Sem dúvida. E até com resultado é difícil. É um ano difícil, né? É uma fase difícil, eu acho que no geral. Então, mas tem que ter resultado, tem que ter visibilidade, tem que entender a necessidade do colaborador, do parceiro, do patrocinador, para você também não entregar só aquilo, né? Só aquele espaço, não se resumia ao carro na pista por um momento ou por 50 minutos. Tem que ter um conjunto, eu acho, tem que ter um trabalho, tem que ter uma parceria. Eu acho que muita gente fala assim, não, mas o piloto da Truck ganha 50 mil, o da Stock ganha 70, mas ninguém sabe que ele não trabalha só no final de semana, ele vai para todas as fábricas, tem que fazer palestra, tem que fazer tanta coisa. Ô, Pedrão, eu não sei, eu não tô ganhando esses 50 Ele deve ver, né? Ele tá aí, Rapaz, 50 não, mas uns 45. Mas estamos na luta, estamos quero ganhar mais, né? Mas não, o momento hoje é difícil, tem que ter essa parceria mesmo. Mas acho que a situação do Brasil também não está ajudando muito, né? O momento é ruim, né? O momento para a economia acabou atrapalhando e o automobilismo é o primeiro que perde. É um dos primeiros esportes, até por conta dos valores, mas eu já sinto que isso para o ano que vem é um ano diferente, eu acho que pode melhorar e tem que ter o comprometimento, sem dúvida. No nosso caso,
a equipe nova, o projeto, com esses parceiros que eu já disse que a gente conseguiu desenvolver, ela vem focando muito nisso, porque na verdade o patrocinador, o parceiro, ele não quer só o carro na pista. Isso é a cereja do bolo, entendeu? Mas você tem que falar a língua dele, ver qual a necessidade. Se você precisa ir lá participar de uma reunião de motivação para o grupo dele, se você tem que levar o carro e expor e ficar lá numa data que ele precise, você tem que falar a língua desse parceiro. Porque você é um funcionário da empresa, né? Você acaba fazendo parte do quadro de funcionários que ele utiliza, ou de prestadores, no caso, que ele utiliza em prol da empresa. Então, hoje o patrocínio é difícil, mas tem que ser mais bem trabalhado também, né? Para ficar mais viável. É isso aí. Galera, a gente vai para a primeira paradinha rápida aqui no Alucinados por Velocidade. Enquanto isso, curta a nossa página aqui no Facebook, deixe seu comentário. Críticas são sempre bem-vindas, desde que sejam construtivas. Também vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, High Speed TV, dê o joinha. A gente volta já com muito mais informação aqui no Alucinados por Velocidade. F-Promo Racing. Você que sonha em pilotar um Fórmula, agora é a hora. A F-Promo Racing, a maior equipe de Fórmula V, conta hoje com 10 carros e uma equipe de mecânicos de alto nível, comandadas por Wilson Fittipaldi Jr., e vem dar essa oportunidade a você. Entre em contato com Flávio ou Sérgio e venha fazer parte dessa família. De volta aqui com Alucinados por Velocidade no portal High Speed Brasil. Vamos falar um pouquinho agora da Fórmula V, que neste final de semana esteve em Interlagos. Duas corridas bem emocionantes, duas corridas bem disputadas, corridas onde a gente pôde ver a perícia dos pilotos. E na prova de sábado a vitória ficou com o Heitor Nogueira, que já havia vencido nesse ano. Em segundo lugar ficou o Gabriel Paulino aqui do meu lado e em terceiro o Gabriel Silva. Na segunda corrida o Gabriel Paulino venceu com o Gabriel Silva em segundo e o Zigomar, Zigo, aquele abraço para você na terceira colocação. Quero que você fale das suas corridas ali, das disputas, afinal, você foi o cara que conseguiu os melhores resultados, a melhor combinação de resultados desse final de semana na capital paulista. É isso aí, o Heitor, ele desde a sexta-feira ele estava voando, carro acertadíssimo, ele também é um baita de um piloto e estava bem difícil de pegar ele. E somado à nossa disputa pelo segundo lugar entre eu, o Gá, o Zigomar e o César, aí o Heitor sumiu. E aí ficou a briga pela segunda posição. E na última volta eu consegui achar lá uma volta boa, o Gá ficou atrás, chegou a 7 milésimos atrás de mim. Então mostra a competitividade. E já foi um resultado para mim muito positivo. E no domingo eu consegui a vitória. O Zigomar até me ajudou pra caramba no acerto de carro, ele deu uma baita de uma força. E não podia sair mais feliz no final de semana. Eu consegui um segundo lugar, uma vitória, o apoio do Rubinho que assinou meu carro deve ter dado uma força extra para mim aí. E agora que a gente acertou o carro, a gente acertou a mão, acho que vamos brigar lá pela ponta sempre. Isso acho que é muito importante falar. Fala um pouquinho dessa experiência do Barrichello com o seu carro, porque para muita gente não sabe o que você está falando. Ele foi lá, passou no seu box, assinou o seu carro. Não é bem essa a história. Conta pra gente um pouquinho disso daí. Nós fomos convidados para fazer uma matéria para o programa dele, do SBT, o Acelerados, e em que ele ia dirigir o nosso Fórmula V, fazer uma volta rápida. E nós fomos até o Velocitar para fazer a gravação. Ele pegou o carro, deu uma volta, colocou o filho dele para andar também. Foi a primeira vez que o Dudu andou num Fórmula de corrida. E aí ele chorou, né? Ficou super emocionado. E aí eu pedi para ele autografar o carro, dar um selo Barrichello de qualidade. Tinha um Fórmula 3 também. Tinha um Fórmula 3 também. Aí ele dirigiu o Fórmula 3 lá, carro voador aquele, né? Aí ele dirigiu o Fórmula V e o Fórmula 3, só que o Dudu só dirigiu o Fórmula V. Aí eu pedi para ele assinar o carro e pedi para o Wilsinho também, né? O Wilsinho assinou, então eu tenho duas assinaturas de duas lendas do automobilismo brasileiro e que tenho certeza que foi o que me deu força aí para brigar pela ponta. O acerto do carro mexeu muito das corridas anteriores, que a gente conversa muito em paddock, a gente vira e mexe, encontra com o André aqui, encontrou com o André na Porsche, conversou aqui, a gente encontrou com você na última etapa da Fórmula V, conversa muito no paddock. E às vezes esse papo é até legal porque a galera fala, pô, você só chega em entrevista. Não é só sobre isso que a gente fala.
fala muito de automobilismo, muito de categoria, muito de piloto. Mesmo que na entrevista a gente só sabe falar de corrida, não tem Mas jeito. o mais legal é falar de corrida, tem que falar de corrida mesmo. E o negócio de acerto de carro muda muito, principalmente temperatura. A Fórmula V fez os treinos de classificação às 7h30 da manhã, 8 da manhã, estava 11, 12 graus. E a corrida estava 16, 17 graus. Então, 8 graus aí já tem muita diferença. Acho que domingo chegou a fazer 20 graus. Então tem muita diferença de calibragem, de motor, injeção que a gente mexe no mapeamento. E isso, se você não fizer esse ajuste fino, você vai ficar lá atrás, porque faz muita diferença. Que a troca do cabeçote do líder do campeonato, que é o Denardi, o Jaú, né? Foi meio sofrido para ele, né? Ele não teve um final de semana muito bom. Não teve um final de semana feliz. Ele, na classificação, pegou uma zebra mais alta e quebrou o pivô da suspensão, largou lá de trás. E no domingo, o motor arreou, estourou uma mangueira do radiador, eu acho, e ele parou lá na junção e ficou por ali mesmo. Situação complicada aí pro Denardi, que ainda segue na liderança do campeonato. O Denardi soma 74 pontos, o Heitor é o segundo com 68, o Murilo Latorre é o terceiro com 54, o Gabriel Silva e o Zigomar estão empatados na quarta colocação com 40 pontos. Quero que você fale da sua expectativa para a próxima corrida nos dias 1 e 2, classificação e corridas. Agora a expectativa é a maior possível, depois dessa vitória, que aumenta a nossa confiança. E tem que matar um leão por dia, não é porque eu ganhei essa corrida de domingo que eu vou ficar agora relaxado. Lembrando que hoje tem Fórmula V também lá em Pira, no Drive Day, e semana que vem já tem corrida lá na Copa PCPA de Fórmula V. Tá tudo corrido, então a gente tem que trabalhar, focar e fazer o melhor acerto pro carro, porque não é fácil e só ganha quem trabalha muito, quem treina muito. O simulador me ajuda pra caramba também, aliás, o simulador é uma coisa importantíssima que todo mundo deveria fazer. Às vezes o pessoal fala, simulador é videogame, né? Para muitos é. Para muitos é, mas coitados, porque é o que mais ajuda. Você ficar lá 2, 3 horas, você vai pegando a noção do carro, você vai pegando o seu condicionamento. E é isso aí. Vamos forte, matar um leão por dia, porque vida de piloto não é fácil não. É isso aí. Para a gente encerrar o nosso domingo aqui em Interlagos, vamos falar um pouquinho da Old Stock Race, a corrida de Opalas. Já andou nesses Opalão, André? Andei. É bom? É gostoso. Trabalho? Dá trabalho. Precisava categoria lá pensar em pôr um pneuzinho melhor, que eu acho que ia ficar mais emocionante, ia ter mais disputa, enfreada, mas é uma delícia, né? E fora que tem uma história, né, de moleque, ver os Opalão acelerando na mão do Ingo, do Fogaça, do Paulão, dos caras antigos da Stock. Então, foi bem gostoso. Eu vim andar no carro do Zappellini, numa prova que ele não ia correr, ele foi correr em outro lugar, se eu não estiver enganado, com o seu Anésio, um convite do Daniel. Aí vim andar com eles e adorei, tem bastante amigo lá andando. Legal, uma categoria que mexe com muita gente, o carro por si só já é um chamariz. É a história, né, do Opala, quem não gostava de moleque... Os Opalão, e atrás recorda o começo da Stock Car, toda essa coisa. É isso aí. Na primeira corrida, uma grande disputa e a vitória ficou com o Thiago Gonçalves do Opala Azul, número 11. Um trabalho bem digno do Thiago. Com o Rodrigo Pimenta em segundo, o Grego Lemonias em terceiro, mas foi o primeiro na Oldman. Se eu não me recordo, a primeira vitória do Grego Lemonias nessa volta da Old Stock Race, ele que já vinha perseguindo esse resultado há um bom tempo. O Mário Boering em quarto, o Rafael Lopes, piloto High Speed, em quinto, e o Rodrigo Elal na sexta colocação. Rodrigo Elal que teve o carro completamente destruído na primeira corrida, Pedro. Teve o carro destruído e passou na sexta ou sétima posição. Sexta colocação. Isso sem para-brisa, sem um pedaço do para-choque. Zoou tudo, ele passou no box lá, eu falei, caramba, essa foi feia, essa foi Na segunda corrida, a vitória ficou com... Perdão. Na segunda corrida, a vitória ficou com o Alex Pimenta, com o Opala número 2 também, do irmão Rodrigo. O Rodrigo Elal terminou em segundo, o Pedro Pimenta em terceiro, foi o primeiro na Oldman. O Rafael Lopes em quarto, o Luiz Appellini, que você citou, na quinta colocação, segundo na Oldman. E o Mário Boering mostrando um grande final de semana do seu carro na sexta colocação. Pedro, o que você pode resumir da Old Stock aí? Mais uma vez, um verdadeiro show, toques, rodadas e, claro, né, aquela festa no pódio porque a galera não perdoa.
Falar o que da Ode? A Ode acho que está tendo umas coisas. Ela tem uma competição, ela é muito disputada, mas de vez em quando eu olho aquilo lá, eu acho que eles são tudo meio louco, porque você vem fazendo a curva, você vê eles brigando com o carro na curva, é um carro que briga demais comparado ao que a gente já tem de tecnologia hoje. Então você tem. É mais difícil aquilo ali, ele tem que ser mais perito. Ali tem que ir para trabalhar mesmo, é igual andar nas marquinhas, é o tempo inteiro fazendo movimento. Você sai que. Mas é legal o Opalão de acelerar. O Thiago Gonçalves está rato já nisso, ele e o Mole, meu amigão. Mole Robson. Mas o Thiagão tá rato naquele Opalão azul deles lá. Tinha que treinar mais para ir lá dar umas pancadas nele. Não, vira e mexe, essa dupla do Opala 11, vira e mexe, aparece no pódio, conquista a vitória, dá uma subidinha numa corrida ou outra, de repente eles voltam, vão lá e ganham, aparece com um carro assim que... Os meninos do Alto Giro que prepara lá, Sim. são bem legais também, fazem um trabalho direitinho, junto com o seu Anésio também. Tem uma galera legal mexendo nos Opalão, os caras de corrida, os macacos velhos mesmo, né? Que já mexeram em tudo, conhecem, sabem o que estão fazendo. Eu acho que eles podiam pensar em um pneuzinho melhor, um slick que não encarecesse muito, Sim. que fosse lacrado, o cara é obrigado a fazer 2 provas ou quantas desse para também não virar um custo inviável para a categoria. Sim. Mas ia fazer toda a diferença, porque é ruim de parar aqueles Opalão, viu? Pelo amor de Deus. Dá pra Você comparar está acostumado com o que é ruim de Isso eu ia parar falar, dá pra também, comparar com o caminhão, o tipo de freada, tocada, dá pra comparar algumas Dá coisas? sim, é bem parecido, assim, o caminhão também usa o mesmo pneu da rua, a diferença é que o nosso é lixado, então você já pega ele numa parte melhor para corrida, mas o pneu dos caras aqui é radial dos Opalão, mas é muito parecido, assim, a guiada, o momento de dar o pé, você tem que ir contornando a curva e dar o pé na hora certa. No caminhão é mais difícil porque tem o turbo, que quando entra, se tiver muito... Tem mais de 1000 cavalos também, né? Que entra de uma vez. que entra de uma vez só, a tração é 100% blocada, então ela vai girar pro lado que tiver mais livre. Então, assim, tem o problema do caminhão em comparação, problema não, né? Falando em comparação, que foi a sua pergunta, entre o Opala e ele, é que o Opala e o caminhão, para aproximação e apontar a curva, é bem parecido. A saída de curva do caminhão já é mais delicada por ter mais potência e ter o turbo, que a hora que entra, sai de lado. Não, acho que é bem isso, acho que tem a diferença, ele resumiu bem, mas é muito difícil pilotar esses carros, acho que ele poderia até o freio melhorar, mas ainda acho que falta um pouquinho de freio nele, mas é a ideia que eles querem, a ideia do retrô, do vintage, então acho que é bem por aí que tem que ficar mesmo. Se um dia puder, ainda vou guiar um carro desse, ainda nem for para dar uma volta para sentir um carro desse ainda. Eu chego lá. São 350 cavalos, né? Se eu não estiver enganado. Te empurrando, não é te puxando, é te empurrando. É isso aí, galera. Vamos continuar. Agora voltar a falar um pouquinho de Fórmula. Vamos falar da Eurofórmula Open, que nesse final de semana esteve em Paul Ricard, na França. Eu vou tirar a brincadeira do vencedor. O britânico Harrison Scott venceu as 2 corridas com vantagem. São 5 vitórias em 6 corridas. Líder isolado do campeonato. Com esse cara não dá mais para brincar. Vamos falar um pouquinho dos pilotos brasileiros. Nós temos aí 4 na disputa. O Thiago Vivaca foi o melhor que teve o desempenho nesse final de semana. Ficou 8º na primeira corrida, em 7º na segunda. Ele é o 6º colocado no geral com 51 pontos. O Matheus Viorio ficou em 9º na primeira e acabou se envolvendo em um toque na largada da segunda e abandonou. É o 8º na classificação com 29 pontos. O Christian Hahn ficou em 15º na primeira e 12º na segunda disputa. É o 13º na geral com 6 pontos. E o Pedro Cardoso marcou o seu primeiro ponto neste final de semana. Foi 10º na primeira corrida, 14º na segunda. É o 16º com 1 ponto. Lembrando que o Scott é o líder do campeonato com 151 pontos. Mais que o dobro do que o segundo colocado, então é uma distância muito grande.
A categoria volta às pistas nos dias 1 e 2 de julho na Hungria, acompanhando o GT Open. Ficando ainda na Europa, mas vamos falar um pouquinho agora do WRC. Gostam de rally? Acompanham o WRC? Acompanha as matérias que o pessoal faz. O pessoal aí gosta do rally ali, WRC. É bem legal, né? Uma categoria bem diferente aí. Pela primeira vez na história do WRC, o Ott Tänak, o estoniano, venceu com o seu Ford Fiesta na Itália. Ele desbancou o seu companheiro de equipe, um tal de Ogier. Né? Ele desbancou aí, conquistou a vitória, a partir do sábado ele assumiu a liderança depois que o Peyton acabou se acidentando com o seu Toyota. O Tänak venceu com o Latvala em segundo, o Neville em terceiro, o Ogier foi o quinto. Apesar disso tudo, o Ogier é o líder do campeonato com 141 pontos, o Neville é o segundo com 123, o Tänak o terceiro com 108, o Latvala o quarto com 107. A próxima disputa também no começo de julho, entre os dias 29 de junho e 2 de julho na Polônia. Cara, é muita informação, vamos saltando mais um pouquinho. Vamos falar um pouquinho agora da Copa Truck, categoria do André. Esse final de semana teve em Campo Grande. Primeiro eu quero que você fale do ambiente da categoria. Cara, a Copa Truck tá um ambiente bem legal, competitivo, sem dúvida, mas onde todas as equipes estão conhecendo ainda a organização, pessoal do evento, mas o clima é muito bom. O clima, a gente ouve falar isso, agora são 2 provas por enquanto, quem sabe mais pro final o pessoal já tá meio de... as equipes já disputando, tal, já fica mais arisca, mas por enquanto a união é muito grande, a união fez com que acontecesse a categoria, talvez, e eu espero que continue assim. A categoria vem surpreendendo nós pilotos e acho que o público a cada etapa. É óbvio que devem existir algumas coisas para serem feitas, outras para mudarem, outras para manterem como que era na antiga categoria, talvez, não sei, eu digo como o público deve estar sentindo. Mas isso tudo com certeza vai ser feito. O qual tem se dedicado muito, é extremamente competente no que faz, então eu tenho certeza que a categoria vem surpreendendo e vai surpreender a todos. E quem não conhece ainda, que venham assistir, prestigiar. As próximas Copas ainda tem a Copa Nordeste, a Copa Sudeste e deve ter alguma coisa a mais aí. A próxima Copa é a Copa Nordeste, começa no dia 9 de julho em Caruaru, no Pernambuco, mas nesse final de semana deu Felipe Jafone de ponta a ponta. Ele que não correu a primeira etapa, final de semana em Campo Grande aí. Como é que vocês veem o domínio já, ele que não disputou a primeira, mas é um cara que conhece muito o equipamento que ele tem na mão, o Volkswagen. Bem fominha, né? Tô brincando, meu amigo, gosto muito do Felipe. Foi meu companheiro de equipe até o ano passado. Ficamos 5 anos juntos na equipe Volks. Felipe é extremamente competente também, conhece muito, tem um caminhão muito bem acertado. Tava fominha, que eu disse, até brinquei com isso com ele, falei, pô, mas as duas... E ganhou as duas, a primeira e a segunda bateria. Acho que para compensar a primeira, agora ele também já pode ficar quieto. Para as próximas, que o Mercedão vem babando em Caruaru e Fortaleza aí. E como nós também ficamos praticamente que de fora da Copa, da primeira Copa, na próxima a gente vem com muita vontade. Eu e o Cirino está muito feliz com o caminhão dele, achou que de chassi, de construção, nasceu bom. Isso me deixou muito feliz, porque ele tem toda a experiência no caminhão. Então agora é acertar uns detalhinhos que faltavam para vir para a próxima Copa e não deixar nada para o Felipe. É isso aí. Na primeira corrida desse final de semana, o Jafone venceu, com o Jardim em segundo, o Mufato em terceiro, o Beto Monteiro em quarto e o Girani na quinta colocação. Na segunda corrida, mais uma vez o Jafone, com o Beto Monteiro em segundo, o Mufato em terceiro, o Regis Boesel
em quarto e o Duda Bana na quinta colocação. O Beto Monteiro ficou com o título aí da Copa Centro-Oeste, com o Regis Boesel em segundo. 2 caminhões aí que não dominavam até as temporadas anteriores aí. Se relativizar que o Monteiro foi campeão em 2013 com esse caminhão Iveco, mas agora ele foi campeão da Copa Nordeste aí com o Boesel, que vem de Volvo. É isso aí, para você ver que tá equalizado as marcas, os caminhões, e tem chance para todas as marcas ganharem. O pessoal da Iveco, o Beto fez um belo trabalho. Você vê que ele veio rápido já desde a primeira etapa de Goiânia, ganhando a segunda bateria. O Boesel veio numa constância que também ajudou ele. Eu acredito que tem muita briga ainda nessas Copas. Esse novo molde de Copas tem isso de legal, porque a cada 2 provas você já conhece um campeão. Então acho que para a exposição também fica bem legal, porque todo mundo acaba tendo chance, ou por regularidade, ou por dar certo, ou porque pegou 2 circuitos seguidos travado, que nem na Copa Centro-Oeste. Você tem Goiânia, que é uma pista que não é tão travada, tem um miolo ali travado, mas no todo é uma pista de alta. E você tem Campo Grande, que já é mais travadinha. Então, quem conseguiu o melhor acerto acabou ganhando. E eu acho que o Betão mereceu, o Boesel fez um excelente trabalho, foi o vice. Isso mostra que a Copa Truck vem diferente. Você olhando ele falar, você vendo esses caminhões na pista, não dá vontade de... Pelo que falam, que caminhão é tudo diferente, que você está acostumado a guiar um caminhão. Não sei se teria coragem não, porque eu não sei guiar caminhão, aí vou me arrebentar no muro, imagina. O negócio é fórmula, eu tô bem lá. Mas é do ramo, não tem jeito. Se senta lá, na hora que dá o pé e sentir colar, ele vai falar, meu Deus, aquele formulinha tava quebrado, eu acho. Você vê que o regulamento é bom. Mas na curva vai ser isso que você falou. Na curva você vai sofrer. Você ia lá dentro, se for com o caminhão, você vai dar no muro, não tem jeito. Mas quando você vê que o regulamento é bom, que o europeu era bolha. Os caminhões com bolha, uns 10 anos atrás. E eles vieram para cá conhecer a categoria no Brasil, na época o Aurélio e tudo, que eles tinham até um projeto de fazer um Mundial FIA. Eles mudaram tudo, começaram a fazer os caminhões como são feitos no Brasil, que é a própria marca, tudo certinho. Acho que até é mais legal, né, você fez. Porque é um campeonato multimarcas, né? Então, além de você ter o envolvimento das montadoras, o pau come mesmo. É uma marca que quer estar na frente da outra, uma marca quer desenvolver mais que a outra. E é exatamente um caminhão igual você vê na rua, preparado para a competição. Então isso aí até para o torcedor, isso cria uma emoção diferente, né? O cara, meu pai trabalhou com caminhão, ou o cara é dono de uma transportadora de tal caminhão de tal marca, então ele torce para aquele ali ou para aquele pela marca. Mas eu acho que isso aí faz a diferença. Eles vieram sim ver isso algumas vezes já. Nós também já em algumas vezes trouxemos gente de lá para desenvolver aqui, então trabalha meio que paralelo as 2 categorias, e quem sabe no futuro não pode ter a tal Copa do Mundo de caminhões, né? Seria muito interessante. E é demais. Aqui a Europa é uma coisa à parte. A Europa tem corrida de caminhão, tem corrida de van, eles fazem corrida de qualquer coisa. Furgão, né? Os furgãozinhos. Pior que é bem Mas bacana. eu acho que essa Copa do Mundo de caminhões talvez não seja um sonho tão longe. É mais perto do que a gente pode imaginar. Tomara. Eu torço para que sim, acho que pode ser sim. É isso aí. Galera, a gente vai para a segunda paradinha aqui, Alucinados por Velocidade. Antes, entra aqui, www.highspeedbrasil.com.br e confira todas as informações do mundo do automobilismo aí. É muita coisa, você vai achar kart, vai achar moto, vai achar rally, estoque, Copa Truck, tem de tudo. Acesse e fique muito bem informado. Segura aí que a gente volta já.
volta com Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil. Vamos falar um pouquinho de duas rodas? Neste final de semana a MotoGP teve mais uma etapa em Barcelona, na Espanha, e depois do domínio dos espanhóis aí, a vitória ficou com o italiano. E o mesmo que venceu a corrida anterior, Andrea Dovizioso e sua Ducati subiram mais uma vez no ponto mais alto do pódio, seguido ali de perto pelos espanhóis, o Marques em segundo e o Pedrosa em terceiro, o Lorenzo acabou ficando em quarto e o Zarco na quinta colocação. O Petrucci, que vinha em quarto, caiu. Antes que perguntem, o Rossi foi o oitavo e o Vinhares foi o 10º. Apenas o 10º e se aproximou muito mais do André Dovizioso agora na pontuação. Né? Isso aí. Senhores, alguma chance aí para vocês que veem um pouquinho de MotoGP, a Ducati, Yamaha, Honda se aproximarem, embolar mais esse campeonato? Porque no começo ninguém falaria que a Yamaha ia ser surpreendida, só ia dar Yamaha. Ficaram relaxando, pensaram bastante. Eu torço pro Rossi, gosto muito do jeito dele, acho que ele já fez a parte dele. Hoje, em competitividade, acho que o Marques é muito mais constante. Só que tá aí a Ducatona, que ninguém dava nada até 2 provas atrás, mostrando também presença e crescendo. Eu estava falando com o Pedro até aqui agora há pouco a respeito disso. E ninguém sabe o que vem para as próximas, né? A Ducati já teve seu momento no MotoGP alguns anos atrás, já foi a moto que chegou também andando de repente, né? Chegou, pum, a Ducati, porque era só dava Honda, na ocasião eles chegaram e fizeram um puta trabalho. Então, quem sabe não estão voltando aí com esse mesmo... E já a Ducati que vinha fazendo um campeonato ótimo na Superbike, né? Sim. Demais lá. Andando bem aí. Trabalhando de campeonato, o Vinhares é o líder com 111 pontos, Dovizioso se aproximou demais, tem 104, o Marques é o terceiro com 88, o Pedrosa é o quarto com 84 e o Rossi é o quinto com 83, um equilíbrio aí muito grande. São 30 pontos aí do primeiro pro quinto. Uma vitória muda tudo isso aí, né? Exatamente, é muito próximo aí. E se encontrar com o chão lá é muito fácil. Uma vaciladinha. A próxima etapa acontece já nesse dia 25, na Holanda. Lugar onde foi o primeiro grande prêmio de moto, em 1949, um ano antes da Fórmula 1 acontecer como Fórmula 1, que antes eram os grandes prêmios mundiais. Né? Grandes prêmios mundiais. Vamos sair um pouquinho da Espanha e vamos desembarcar na Alemanha, rodada dupla da Fórmula E. Primeira corrida ali, o Lucas de Grassi foi bem, marcou a pole position e liderou até uma volta antes da parada, quando o jovem sueco Felix Rosenqvist assumiu a liderança com a sua Mahindra, fez a parada, voltou na frente, venceu. Mais um que correu de AutoGP também. Mais um que também corria no DTM, porque ele também estava no DTM. Então saiu do turismo para o Fórmula, a galera aí se adaptando. Vitória da Mahindra, o de Graça ficou em segundo, o Nick Heidfeld, também de Mahindra, ficou em terceiro. O Buemi largou em 14º, terminou em quinto, mas acabou desclassificado dessa corrida. Na segunda disputa, mais uma vez o Rosenqvist veio, marcou a pole, liderava. O Buemi estava em segundo, o de Graça saiu de sétimo, escalou o pelotão, terminou em terceiro. Mais uma penalização fez com que o Rosenqvist tomasse 10 segundos no final, e aí o Buemi ficou em primeiro, o sueco em segundo, o brasileiro em terceiro. Infelizmente, nesse final de semana, o Nelsinho Piquet não pontuou nenhuma das duas etapas. Aí depois vem um cara e me critica que o Oliver Turvey é um péssimo piloto, porque ele largou as 2 vezes entre os 10 primeiros, enquanto o Nelsinho nem chegar lá chegou. Então acaba complicado esse tipo de coisa. Sem críticas, viu, Pedro? O Turvey andou muito bem, mas também sofreu, mas largou na frente do Nelsinho. Mas o Nelsinho a gente já sabia que ele vinha focado para 24 horas de Le Mans. Ele já ele falou que ele desligou a chave, mas você sabe que não desliga. Ele que vem pode ser o campeão da 24 horas de Le Mans na categoria dele, que é uma das melhores duplas, né? Então ele deixou mais. Espera mais um pouquinho. Espera que depois das 24 horas. Não, porque a gente brigou aquela vez aqui que eu falei que o Turvey não era um mau piloto. O Turvey é ruimzinho.
Ah lá, você tá vendo só? É aquela Mas cutucada. piloto, às vezes, ele não precisa ser bom para ganhar, ele pode ter sorte. Eu conheço muito piloto de sorte que ganhou até campeonato. Você não conhece, André? Ah, tem. Automobilismo é... Não, na verdade não ganha só por ser bom, né? Se não tiver... A sorte do teu lado, mesmo que você sendo bom, Não, você vai. pode ter Melhor equipamento. Se tiver o melhor equipamento e não tiver sorte, esquece. A sorte é um fator que você tem que usar pra ganhar. E se tiver só sorte também não resolve. Também, mas se tiver tudo e não tiver sorte, que é o caso que a gente pode ter vários exemplos, né? Pô, o cara tinha o melhor carro, ele era o mais rápido, pô, mas ele não dá sorte. Vem um lá de trás e acerta ele. Acaba ficando complicado aí. O que você pensa desses carros da Fórmula E? Você que guia a Fórmula, você que corre tanto com esses carros aí, como é que você vê essa categoria de carros elétricos que vem ganhando cada vez mais espaço? Porque é visível o crescimento da Fórmula E. É o futuro sem dúvida, né? Porque vai acabar uma hora os carros a combustão e vai ser só elétrico. E eu acredito que não é um futuro muito distante nosso, não. É uns 15 anos aí já vai ter uma categoria bem mais forte da Fórmula. Isso desde antes da Segunda Guerra Mundial e até hoje mas não acabou. mas eu acho que está crescendo bastante. Eu acho que assim, acabar é igual falar que vai acabar o jornal e a revista na banca. Não é que vai acabar, mas é que a parte dos carros elétricos vão ficar muito mais fortes. Vai fazer um motor elétrico andar quase igual um Fórmula 1, né? Imagina? É porque é muito por causa da lei europeia. Eles, em alguns países, como a própria Alemanha, nos próximos 20 anos, eles têm que ter mais de 50% da sua frota híbrida. E aí acaba se tornando um pouco complicado. Mas uma coisa eu digo, sem caminhão o Brasil para, então não dá para tirar o caminhão. Não dá, imagina o caminhão. Mas já existe caminhões. Já híbridos existe, sendo mas mesmo testados. assim. Já existe e na verdade é o futuro, sim. Por mais que a gente ainda tenha essa rejeição, não é. Mas é que só elétrico não, mas a parte híbrida de ter a mistura. Vai ter uma mistura, vai ter uma maneira de produzir energia e reutilizar essa energia. O híbrido já é uma realidade até na Fórmula 1, né? Hoje na Europa, todos os carros, você pegar qualquer táxi é híbrido, conforme você falou, os caras já se projetam para um futuro próximo, como o próprio Gabriel disse, que não vai muito longe, talvez chegue antes do que a gente pensa, mas é um futuro. Hoje, caminhões de várias marcas já têm híbrido também, ou não 100% híbrido, mas com... Não só a parte híbrida, os caminhões eu vi eles mudando muito. Nos Estados Unidos e Europa, eles estão mudando as frentes para ele ficar mais aerodinâmico, para diminuir o gasto de combustível e assim diminui você jogar a emissão. Mas falando da Fórmula E, eu sou um grande fã da Fórmula E, carro elétrico, essas coisas. Tenho 2 críticas para fazer só, acho que deveria ser 3 críticas, vai. Um pneuzinho slick, para ficar um pouco mais competitivo também, acho que tem muita batida, muita escapada por causa disso. É legal pra ver, mas acho que o pneu slick faria diferença. Eu não gosto muito daquela troca de carro, não. Acho que a bateria deveria durar a corrida inteira. Não se preocupa, a partir da próxima temporada já vai ser assim. E porque aí ganha quem sabe também administrar a sua bateria, né? Não, você vai e troca o carro e eu acho isso meio... Mas já está sendo cogitado até troca de pneu, porque vai ter que ter uma parada. A parada vai ser... É o grande lance das corridas hoje, é o stop. Mas vai ser, eles estão falando em troca de pneus, fazer essa troca. Eu acho a troca de pneu legal. E o motorzinho mais forte, né? Acho que o carro tem que dar uns 250 por hora. Não, mas aí tem que parar 3 vezes para trocar a bateria. Ele dá 270 quando ele que usa muito a bateria. Aí quando eles mantêm, a média dele é 225 km por hora, que é 120... quase 30 milhas, né? 170 quilowatts. Quilowatts. É quilowatts, porque eles não medem por milha, eles medem por kilowatts de energia. Então, a velocidade deles é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Mas a média eles mantêm, eles diminuem durante... só liberam um pouco, não tudo, mas na classificação a bateria um pouco mais. Mas na corrida ela fica a 70%, né, e chega a 225. É uma velocidade considerável para um carro que até 13 anos nunca teve. E agora é bem por aí. No campeonato, o Sebastian Buemi é o líder, soma 157 pontos. Lucas de Grassi é o segundo com 125. Neste final de semana, Lucas de Grassi tirou 21 pontos de diferença
com relação ao suíço, em virtude ainda mais da desclassificação de Boemi na primeira corrida. O Rosenqvist assumiu a terceira colocação com 86 pontos, o Piquet não pontuou e é o 10º com 33 pontos conquistados. A próxima rodada, que também será dupla, acontece nos dias 15 e 16 de julho, 15 e 16 de julho, em Nova York, aqui nos Estados Unidos. Campeonato se desenhando para uma disputa mais do que nunca entre de Graça e Boemi. Não. Depois da rodada dupla em Nova York, tem mais uma rodada dupla no final de semana seguinte em Londres. São 4 corridas. Exatamente. Aí vem aquela conta que a gente fazia antes dos meninos chegar. São 4 corridas, são 100 pontos se você vencer todas. Mais 12 pontos por pole. Só concorre a 50, porque ele não vai para Nova York. Ele não vai para Nova York, não vai estar em Nova York em virtude do WEC. Então, em Nova York, a chance do Lucas passar e abrir uma vantagem para levar para Londres a disputa. É complicado. Mas é difícil também de tirar o carro da Renault, da primeira colocação. Mesmo o Prost não andando nada. Com todo respeito, senhores. Ele só tem o nariz do pai. O comentário poderia ter sido omitido nesse momento, meu caro Pedro Rodrigues. Você reconhece ele pelo nariz. Meu pai olhou um dia na TV, mas eu não sabia quem que era, ele passou, olhou que eu estava vendo a coisa. E quem que é que ele leu, filho do Prost? Nossa, é a Xerox, velho. É a Xerox. Depois só não acelera igual ainda. Pode ser que um dia ele acerte, né? Vai saber. Não, tá meio difícil. Vamos falar um pouquinho agora de automobilismo brasileiro. Vamos começar do brasileiro de marcas aí, que a disputa esteve em Cascavel nesse final de semana, recebeu marcas, turismo e Stock Car, foram 3 categorias aí da Vicar. Na primeira corrida deu Daniel Keifer de ponta a ponta, pole position. Ele que até o ano passado andava de Honda Civic, esse ano tá de Chevrolet Cruze, a Chevrolet dominando o brasileiro de marcas, literalmente. Não está tendo. O Luquinhos também foi a primeira prova dele. Exato. O próprio dono da equipe que ele anda chega para lá na segunda volta. Na segunda volta nele, fala: beleza, te coloquei no carro, mas você sai da frente que eu quero passar. É mais ou menos assim. O Keifer venceu a primeira, com origem em segundo, Nono em terceiro. Gabriel Lusquinhos terminou em 11º a primeira corrida. Mas no Marcas Trophy, que é os pilotos estreantes, ele subiu ao pódio. Em segundo lugar. Na segunda corrida, a vitória ficou com Carlos Souza, também de Chevrolet Cruze. Foi muito bem na largada, deixando o Felipe Toso para trás. O Origi ficou em segundo e o Henrico Butch ficou na terceira colocação. Nuno Figueiredo, líder do campeonato, ficou em sexto. O Lusquinhos em 11º porque teve problemas no final da corrida. E aí o Keifer acabou sendo desclassificado por problemas técnicos no carro. Já foi desclassificado por problemas técnicos, meu caro André? Depois da corrida não, mas do classificatório já. Já foi? Já. Que na categoria de caminhão é mais fácil desclassificar na tomada de tempo do que na própria corrida, né? Porque tem uns critérios que até é polêmico até hoje, que é a fumaça. fumaça. Então, isso aí já sempre vai ter essa discussão e quem é desclassificado nunca sai contente, né? Mas concorda que é puro visual esse negócio da fumaça? Não tem um porém técnico que não pode soltar? Não, tem uma... A Bosch não estava desenvolvendo um sensor para isso? Já foi feito alguns testes, já estão falando novamente em desenvolvimento de algum equipamento que faça essa medição, justamente por essa questão de ser visual. Hoje é feito por comissário técnico e é 100% visual, então tem a influência de luz também. Se está muito sol, aparece mais. Se não está, se está mais úmido, aparece menos. O caminhão tem um problema também que às vezes está sem fumaça e na corrida, por desgaste, por algum motivo, ele pode aparecer mais. Mas isso vem sendo na Copa Truck muito bem conversado e desenvolvido para que não seja injusto, porque você deixar 100% no visual, o cara pode errar, ele pode olhar numa hora que o cara errou a marcha ou deu uma tirada de pé e precisou retomar de novo, então sai um pouco mais, mas está sendo bem
conduzido isso pela organização do evento e pela associação de pilotos, para que não tenhamos fumaça. E quanto menos tiver, melhor. É uma situação complicada essa geração de fumaça, não é de agora. Infelizmente. Mas o motor a diesel não tem como, né? Ele solta fumaça sim, mas tem que ter um índice. E o grande tema, que é polêmico, é você achar qual é a maneira de controlar isso. Por ser um campeonato multimarcas, que nem você falou, a Bosch está desenvolvendo, ou quem seja desenvolvendo. São caminhões de potência diferentes, de medidas de cilindro diferente, pistões diferentes, então cada um tem uma queima diferente, turbina é a mesma, mas... Não dá para você fazer uma padronização. Exatamente. Então, para fazer um equipamento que meça isso, teria que ser um equipamento para cada marca, no caso. Então, é muito complexo, mas está sendo resolvido. Bom, só para encerrar o marcas aqui, o líder é o Nuno Figueiredo com 113 pontos, Vicente Origi é o segundo com 93 e o Felipe Toso, mesmo andando de Corolla longe do Chevrolet Cruze nesse final de semana, é o terceiro com 84. A próxima etapa acontece nos dias 1 e 2 de julho em Curitiba, no Paraná. Aí a galera que vai estar no dia 2 de julho, a Corrida do Milhão em Curitiba, mais uma grande festa aí das categorias no Ice em solo paranaense. Vamos saltar para o Brasileiro de Turismo, dupla vitória de Gabriel Hobby, ali no Brasileiro de Turismo, venceu a primeira com propriedade, na segunda teve um grande trabalho, uma grande disputa. Mas o que você vai falar? Com o Diego Ribano. Quer chamar quem? Chamar o Gabriel? Chama o Gabriel que é mais fácil, porque aí ele explica do jeito dele. Exatamente. Então fala aí, Gabriel, como que foi as corridas do seu final de semana? Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o piloto Gabriel Hobby. Eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. E estou passando aqui para contar para vocês um pouco como foi meu final de semana lá em Cascavel, no Brasileiro de Turismo. A gente chegou lá apenas na 10ª colocação do campeonato, então a gente sabia que tinha que trabalhar bastante no acerto do carro para ter um bom resultado para subir na classificação do campeonato, porque a gente sabia que a 10ª colocação não era a nossa realidade. Então a gente chegou lá, a gente se empenhou bastante nos treinos para conseguir um bom setup para o carro. E deu certo, a gente fez a pole, ganhou as 2 corridas. A corrida de domingo foi uma corrida brilhante. Como eu ganhei a corrida de sábado, tive que largar da 6ª colocação e carregar mais 50 quilos comigo dentro do carro, devido ao fato dos 4 primeiros agora do campeonato ter o laço de equilíbrio. E então, sair da 6ª colocação e ultrapassando os adversários e ganhar a corrida de novo foi muito bom. Então, agora eu me encontro na 2ª colocação do campeonato, apenas 2 pontos atrás do líder. Então estou vivo na luta do campeonato. É isso que a gente vai buscar até o final do ano agora, ter bons resultados para sair lá em dezembro de Interlagos com o título. É isso aí, muito obrigado, até mais. Aí o Gabriel, muito obrigado por mandar o vídeo pra gente. Parabéns pela dupla vitória no final de semana, mostrou aí um grande trabalho, são 4 vitórias já do Gabriel em Cascavel, no Paraná. Literalmente, em todas as categorias, então foi meio que o dia do pessoal do Rio Grande do Sul, né, dos gaúchos, que teve até vitória na principal. Né? Exatamente, primeira vitória do Gens. E aí no Brasileiro de Turismo, o Ribano é o novo líder com 63 pontos. O Frigoto e o Hobby aparecem em segundo com 61. Na 4ª colocação, Gaetano de Mauro, que teve um final de semana daqueles para se esquecer, com 56. O piloto High Speed, o Fernando Cross, teve problemas nas 2 corridas. No treino de sexta-feira. Abandonou e aí deixou a equipe. Deixou a equipe, ele já vem com negociação para ir para uma equipe nova já na próxima etapa, né? Exatamente. Mas ele semana que vem vai estar aqui no programa, já falando dos novos rumos, ele que deve correr para fora do Brasil um pouco. Né? Ele deve correr para fora do Brasil, tem negociação com o próprio Brasileiro de Turismo numa outra equipe. E a gente acaba ficando complicado, a gente está falando na questão de sorte e melhor equipamento. O próprio Cross falou que por mais de uma vez quebrou a mesma coisa no carro e a equipe dando só aquele jeito. Como é que vocês pensam nessa situação quando a equipe só dá um jeito, não resolve efetivamente a situação? O resultado é que você não ganha, você não se dá bem, você tem que ser reparado e dar aquela
nas coxas, né? Arrumada nas coxas, no automobilismo não funciona não. Já funcionou há muito tempo atrás, Ah, quando mas se hoje usava em dia não vai funcionar. Arame. Arame, Arame super hoje é tempo. muito tecnologia embarcada, não dá pra você ficar remendando com Não. o Durex. O cara chega lá e meteu um durex. Não dá jeito, né? E o piloto, seja qual for o mais bonzinho ou o mais atacado, quando quebra 2 provas seguidas a mesma coisa, dá vontade de você sair do caminhão e morder a cabeça de alguém, entendeu? Eu já passei por isso e agora, lembrando assim, a cabeça vai longe. E você fica louco, porque o sintoma na hora que acontece é o mesmo. Você passa, parece que você volta 30 dias atrás, ou quantos dias atrás foi a outra prova que você quebrou, e você sente que aquilo está acontecendo de novo. Você fala, meu, não acredito, é a mesma coisa outra vez. Até o carro, a hora que começa a avisar que vai quebrei, e até a hora que ele para, você tem vontade de matar um monte de gente ali. A rapaziada da mecânica ali que sofre depois com o piloto soltando cobras e lagartos dentro ali dos pit ali, que senão... Mas às vezes as quebras são muito feitas por detalhes, né? Sem dúvida, eu acho que é capricho, é boa vontade, nem tudo é despesa só. Às vezes a equipe pode ter a melhor estrutura, se ela não fizer o automobilismo é isso, uma montagem de um carro de corrida ou de um caminhão de corrida é isso. Tem que ter paixão, tem que ter detalhe, tem que conferir, olhar 2, 3 vezes, mas é isso, bater medida de um lado, de outro, de todas as possibilidades. Eu já vi chefe de equipe virar para mecânico e falar, ó, aperta ali aquele parafuso ali da gasolina, que ele está um pouco solto. Já vou apertar. Vai, esquece. O cara não ganhou a corrida porque começou a vazar o combustível. E carro de corrida é feito para andar no limite, né? E quebra, não tem como. Carro de corrida quebra. E se você deixar a brecha para quebrar, vai no quebrar. limite com as peças todas Ok, Estresse pior, maior, né? Então, se você não apertar o parafuso, certeza que vai quebrar. Você já quebra com o parafuso apertado, imagina se deixou solto lá o negócio. Acaba ficando complicado. Galera, a gente vai para a última parada aqui no Portal High Speed. Faltam 2 categorias, Stock Car e Fórmula 1. Primeira vitória do Gens, teve vitória do Max Wilson, teve vitória do Lewis Hamilton, e vamos fazer um bolão aqui de qual brasileiro vai se dar melhor nas 24 horas de Le Mans aí, que é no próximo final de semana. Segura aí que a gente volta já. Sprint Race, você quer correr numa categoria nacional com equipe única, carros iguais, todos os últimos modelos, câmbio sequencial, motor V6, vem andar na Sprint Race. Entre em contato pelo site e fale com o Thiago Marques na Sprint Race. Alucinados por velocidade no portal High Speed Brasil. Falei que está acabando, realmente está acabando, mas faltam 2 grandes categorias. Ainda tem Le Mans, que acontece neste final de semana. Vamos começar falando da Stock Car, que esteve em Cascavel, 2 grandes corridas. Na primeira não deu para ninguém, o Chevrolet 65 totalmente azul do Max Wilson aí, pessoal prometendo uma ação de publicidade nova no carro do Max Wilson. Tiraram aquele amarelão da Eurofarma, colocaram ele todo azul e disseram que para a corrida do milhão vem com um novo layout no carro. Não, porque não tinha nem Eurofarma escrito no Não, carro. era totalmente azul, um azul royal de ponta a ponta. Todo mundo perguntava, né, mas o que aconteceu? Exatamente, mas mas só tem um carro, perdeu o patrocínio. Exato. E aí, mas disseram que não, que é uma ação mesmo de marketing que... Conseguiram fazer chamar a atenção. E foi justamente, foram perfeitos, porque deixaram de talvez pôr a marca em uma prova, mas chamaram muita atenção e ainda para ser melhor o resultado... Foi pole e venceu. Foi pole e venceu, o baixinho tava brabo mesmo. Foi pole e venceu na primeira corrida, ele largou o Max Wilson na ponta, foi primeiro de fora a fora, não teve dificuldades,
Mesmo no momento em que o safety car entrou no final da disputa, em virtude do Pisoni ter acertado a barreira de proteção bem na entrada da reta, ele conseguiu se manter em uma corrida que o Daniel Serra ficou em segundo e o Attila Abreu ficou na terceira colocação. A equipe Hot Wheels está trabalhando bem. E se eu brinco com os três, antes era só os dois, porque os dois pequenininhos, era o Max e o... Aqui você fala, Agora Max é mais- Wilson, Ricardo Maurício e Daniel Agora Serra. o Daniel também é outro pilotinho parece um jockey, né? Que eles são tudo pequenininhos e são mais leves pro carro. Também é bom isso, não é? Estratégia da equipe, eu Olha acho. lá. Não sei, mas o certo é que a galera tá andando bem, ficou 2 no pódio aí. Para a segunda corrida, o Marcos Gomes partiu na pole position e aí uma boa disputa na segunda corrida. O domínio do Max na primeira, mas na segunda muito mais ultrapassagem, muito mais disposição, alguns toques, né? Parada obrigatória, infelizmente, o Zonta e o Valdeno Brito foram desclassificados por não fazerem a parada. O Zonta até falou que ele não tinha rádio, a equipe não avisou. E aí ele acabou ficando de fora, ele que estava no top 10, se eu não me engano. E um acidente muito estranho do Marquinhos, que estava liderando a prova. Exato, já ia chegar. Estava numa bandeira amarela até, né? Estava numa bandeira amarela, em virtude do Felipe Fraga também. Acabou recebendo ali, perdendo o traçado. E logo depois do Felipe Fraga, moviu-se o Marcos Gomes também na barreira de pneus. O Marcos Fora. falou, eu não sei o que aconteceu. Eu estava indo e o carro escapou. Escapou e acabou. Com isso, tudo mudou na Stock Car. Né? O Vitor Gens não apareceu em primeiro, mas tinha um bom carro, deixou para trás o Barrichello, deixou para trás o Thiago Camilo, conseguiu assumir a liderança e disparou. Quem veio junto foram o Lucas Forest e o Guilherme Salas, passaram os dois pilotos e o Tuca Rocha. No final, o original ficou o seguinte, ficou Gens, Forest, Salas, Tuca Rocha, Barrichello e Thiago Camilo. Que fez também uma ótima Sim. prova. E mostrar, acho que assim, só de pensar nesse pódio com esses três pilotos lá, você mostra essa renovação. Tá tendo uma renovação, acho que grande até na Stock Car. E você vê esses meninos que até 2 anos atrás ainda estavam andando em Brasília de turismo, Brasília de marcas, Sim. aparecendo bastante aí na categoria. E aí, pouco tempo depois do término da corrida, o Lucas Forest acabou desclassificado por irregularidades técnicas no seu carro, deixando assim a segunda colocação para o Guilherme Salas e o Tuca Rocha subiu ao pódio. Duas coisas interessantes. Pela primeira vez, um gaúcho venceu na Stock Car, o Vitor Gens, com o carro 46. E segundo, a emoção do Guilherme Salas na entrevista pós pódio. Para quem não sabe, na TV, eu tenho que falar, o que eles reconheceram o Ricardo Fávaro lá, porque acho que se o Ricardo não fizesse todo o trabalho que ele vem fazendo nos últimos anos de manager, não teria dinheiro para fazer 2 provas no ano. Exatamente. Ele se emocionou muito, agradeceu a todo mundo. Se os senhores não viram, vale a pena dar uma pesquisadinha por aí para ver. O Salas extremamente emocionado, né? Ele que correu no ano passado, no começo da temporada, com o Ricardo Maurício. Largaram na pole, terminaram em segundo e agora ele sozinho mostrando a capacidade dele dentro do carro da Stock Car. Após as 2 corridas desse final de semana, Thiago Camilo é o líder da temporada com uma diferença maior, são 128 pontos para o Camilo, o Daniel Serra é o segundo com 113, o Attila Abreu o terceiro com 111, o Max Wilson o quarto com 105 e o Rubens Barrichello o quinto com 102. Próxima corrida do milhão no dia 2 de julho em Curitiba. Favorito para vencer a corrida do milhão. Thiago Camilo já tem 3. Eu vou no Barrichello, Thiagão. Fraga, Valdeno Tem Brito. muitos pilotos que já ganharam, né? Eu vou no Thiagão. Além de estar acelerando forte, vem aí esse ano numa regularidade para tentar o campeonato, é o maior vencedor da corrida do milhão. Então acho que esse ano dá o 21. Eu acho que qualquer um pode ganhar, porque na corrida do milhão todo mundo arrisca tudo, né? Então alguém vai com menos combustível para tentar ser mais rápido, acaba o combustível, aí o outro passa. Mas acho que o Thiaguinho leva também. Só para relatar, quem ficou sem combustível aí foi o Alan Kodair. Colocou no limite, na entrada das últimas voltas aí da reta, ficou. Infelizmente. Fica mesmo, porque acelera tudo, né? Quem não quer levar 1 milhão para casa? Acaba ficando complicado aí. Pedro, quem leva a corrida do milhão?
pela atual fase, acho que o Thiago Camilo. Sem ser mureteiro, fala o nome. Ué? Sem ser mureteiro, fala o nome. Quem vai levar a corrida do milhão? Eu acho que é o Thiago Camilo também. Todo mundo apostando no Thiago Camilo? Ele já pagar o pato se não for, né? Rapaz! acho que pela Mas é que ele tá numa atual fase situação muito da boa. Você sabe que, no meu ponto de vista, eu acho que eu gosto, torço pro Thiago, ele sabe disso. Mas assim, eu acho que essa corrida, se tem um ano que ele pode não lutar tanto para ganhar, é esse, porque o Thiago está focado no campeonato. O Thiago já bateu na trave várias vezes para ser campeão da Stock Car, mas não tem esse título ainda. E eu acho que ele vem muito mais focado agora com a mudança de equipe, na regularidade, em ser campeão do campeonato, né, em sair com o título no final do ano, do que na prova do milhão. Porque se eu não tiver enganado, acho que teve um dos anos que ele ganhou a prova do milhão aqui em Interlagos, que ele estava brigando pelo campeonato ali próximo entre os três. Mas os outros anos ele foi meio fênix, né? Ressurgiu, na do milhão e levou. Ele tem 3 do milhão, né? Tem 3 do milhão. Tem 3 anelzinhos, e ele que vem, acho que numa educação mental nos últimos anos. Para quem conheceu o Thiago, quando ele fez o curso de pilotagem, foi direto para Stock Car, como a gente viu, ele era um menino que na Stock Car, se deixasse ele fugia e saía para ir com os amigos. Estou indo no Rio de Janeiro, vou curtir a balada e vou correr amanhã cedo. E você vê que isso mudou. Hoje ele está um cara muito mais centrado, né? Não, o Thiago é bem focado no trabalho dele, é puta piloto experiente, rápido, sempre foi rápido, podia não ter o carro mais bem ajustado, mas sempre foi um... E se levar o campeonato, acho que ele mata o Bel esse ano. Ele mata o Bel Camilo do coração. Não mata o cara, né? não. Que bom. Mas merece, eu torço por ele. Não, o Thiagão tá merecendo aí. Vamos saltar um pouquinho da Stock Car, vamos falar de Fórmula 1. Bom, antes da gente falar da corrida da Fórmula 1, vamos falar do sábado na classificação. 75ª pole position de Lewis Hamilton. A corrida não foi nem a pole position foi o mais importante. Acho que o momento foi a corrida dos barcos, feito pelas equipes. Foi transmitido ao vivo, tinha até GC e narrador, coisa que não acontecia nos últimos 10 ou 15 anos, e a própria Liberty trouxe de volta. Acho que esse foi o melhor ponto. Tinha até case na água. Tinha né? case na água. E fazia tempo que a McLaren não ganhava, tinha que ganhar de um jeito diferente. Eu vou explicar um pouquinho, já que eles falaram da corrida dos barcos. Tem um evento lá no Canadá que é a corrida dos barcos das equipes de Fórmula 1, e nesse ano a McLaren venceu. Mas não é que é corrida de barco, eles vão lá, não, Montam eles têm que construir o barco. Na verdade o autódromo lá, né, é feito em cima da água, é uma ilha artificial. Uma ilha É artificial. onde foi feita a Olimpíada, né? Sim. E aí eles fazem, pelo que eu li e vi um pouco da matéria, faziam antigamente, há alguns anos não vinha mais sendo feita essa competição entre as equipes, entre os mecas e todo mundo lá. E aí cada um tem que inventar um jeito de boiar, não Só interessa faltou com o os que, ovos, né? só não pode usar pneu. O resto se Isso vira. pneu sozinho, porque embaixo acho que pode. E os caras tinham que bolar o que quisesse, desde que jogue na água. E quantos é no time? 6, 4, multa todo mundo e o negócio do trem não pode afundar. Não pode Mas eu só afundar. senti falta do ovo, porque ainda ficavam os pilotos na outra borda e eles iam chegando e os pilotos começavam a atacar o ovo. Dessa vez foi muito limpinho, né? Ah, mas eles estão voltando a colocar a situação aí. E ficou legal, especialmente aí, porque é uma festa que a gente, como o André bem frisou, o Pedro também, não se via na Fórmula 1 há algum tempo. Os novos mandatários da categoria estão ressurgindo com algumas manias, trazendo outras novas, o que é muito bom para a Fórmula 1, vou ser sincero. Uma coisa que eu gosto muito é das entrevistas coletivas, porque eles não vão lá para aquele lugarzinho e ficam restritos. Eles vão lá perto do público, eles vão, que nem a pole position que eu estava falando, foi na frente da arquibancada de 12 a 15 mil pessoas. O Hamilton marcou a sua pole número 65, se igualou a Senna, ganhou um capacete do Instituto Ayrton Senna, bem parecido com o que o Senna utilizava. Ele ficou extremamente emocionado. Primeiro, então falando do capacete, o capacete era uma réplica que ele ganhou. E é uma réplica nos moldes do antigo, então não teria nem como usar muito por causa da segurança, não foi aprovado nada e não vai usar. E para quem não sabe, o próprio capacete dele
desde moleque, sempre foi inspirado no Ayrton, até nos traços, Sim. que ele era um fã garro o Ayrton conheceu ele menino, né? É isso aí. Para agora, para o Hamilton se tornar o maior pole position da história, falta ele completar 3 para se igualar ao Schumacher, 4 para se tornar o maior pole position da história da Fórmula 1. Alguém tem dúvida que ele vai chegar? Até o final do ano. Né? Até o final do ano. Nada, mais as 3 próximas corridas ele tem já a chance de Sim. se igualar ao Schumacher já. Quantas provas faltam? Mais da Mais metade. da metade. Faltam 13. Se dividir não tem metade dúvida para que ele, metade outra pro metade pro Vettel, ele consegue. Tá fechada essa conta esse ano. É isso aí. Na corrida, Lewis Hamilton foi de ponta a ponta. O Mercedes 44 liderou, venceu, subiu no ponto mais alto do pódio, para felicidade geral de Lewis Hamilton e de Toto Wolff. Na segunda colocação ficou o Valtteri Bottas, que sofreu para chegar no segundo lugar, porque muita gente passou pelo segundo posto, inclusive Esteban Ocon da Force India mostrando um grande desempenho com o carro rosa. Mas aí... Dessa vez os carros rosa apareceram muito nessa Muito bem. Uma pista rápida é a mesma coisa que eu já espero em Spa-Francorchamps. A mesma coisa da Force India em Spa. Mas eu acho que o grande nome é o Stroll, conseguiu Sim. terminar uma prova na zona de pontos. Nono lugar No Canadá. no Canadá, casa dele. Não bateu bateu no que mundo dos a campeões. equipe botou muito em cima dele. E acho que o mais legal é o nono lugar dele valer com uma vitória. Ele foi para arquibancada também, igual o Alonso fez, deu cavalinho de pau, veio assinando para todo mundo. Muita gente na arquibancada ficando em pé. Então você vê que ter um piloto do país Ajuda muito. Ajuda muito. Você citou bem legal isso daí. A terceira colocação ficou com o Daniel Ricciardo. Mais um detalhe legal da Fórmula 1. O ator lá de Jornada das Estrelas, lá, Patrick Stewart. Aí Ou o Dr. Xavier. Dr. Xavier, Magneto, Professor Xavier. Aí o Richard mete champanhe dentro da bota e toma. O cara vai e bebe também, pô. Não, depois de 2 horas, se acelerando. Esqueceram de avisar que não é Austin. Ele errou o autódromo. Esqueceram de avisar o negócio, mas ele fez a festa, subiu no pódio, então ficou Hamilton, Bottas, Ricciardo, Vettel ficou em quarto, não largou bem, mas se recuperou. Corridaço, hein? Hã? Corridaço do Vettel, hein? Você achou? Ah, eu achei, porque... Eu não sei nem o que aconteceu, na verdade. Teve que um toque no a equipe começo, não chamou né? ele Teve pra um trocar toque. a asa e Não, esperou ele teve quebrar. um toque dos carros da Force India, Mas né? no safety O car cara ele quebrou ficou, a né? asinha da frente, mas ele ainda ficou na pista, Ele esperaram ficou. até a hora da primeira parada. Da janela para ele trocar, né? Aí ele trocou em 18º e foi E veio que subindo. veio. Mas você pode ver, as coisas mais bonitas quando uns gênios desses vão lá pro fim. O Alonso fez corridas animais assim, o Schumacher quantas vezes foi pro fim do pelotão e veio. E são até as mais gostosas, às vezes. É que você quer estar mais próximo da vitória. Que é o mais fácil, né? É, porque, de verdade, cara, quando você ganha, tá aí, ele pode falar esse final de semana, é fácil guiar. Porque parece que o carro tá bom, você tá bem naquele... Não é o final de semana mais difícil, aquele que você ganha a prova, porque parece que tudo dá certo, né? O carro, você fala, pô, meu carro tava um tesão de guiar, eu punha onde queria, então ele se torna mais fácil. Agora, quando você vem lá de trás remando, e se a onça não tiver muito boa ainda, aí já ficou difícil. dá mais trabalho, né? Sim. Você que ainda comentou do Alonso, o Alonso corre um sério risco de mudar de categoria, mas não de equipe. Ah, cara, eu acho uma, Pensou. eu acho uma pena, aquele cara, pô, quem gosta de corrida falar que não torce para aquele espanhol Tá mentindo. tá mentindo, né, cara? Até se você tem um ídolo teu lá, mas você fala, não, eu gosto do fulano, eu torço pro fulano, mas o Alonso É que o o Alonso espanhol fez bota, escolhas o cara acelera. Então, talvez uma escolha contratual lá atrás que não foi legal, ou pro momento era legal, mas ele não podia prever essa dificuldade tão grande que Essa ele vem mudança. passando, mas como todo amante de automobilismo disse no fim do ano passado, né? Quem não queria ver o Alonso e o Hamilton na Mercedona, É mesmo. que E o contrato do Bottas acaba esse ano, né? Quem sabe? Mas aí é Vettel.
Não pra sei, tirar o cara, Vettel o Vettel mais pra caro. sair da Mas Ferrari. acaba também o Acaba contrato também. dele. Acaba também? Acaba O também. Bottas volta como o empréstimo que ele tinha ido, vai para Ferrari e ele vai para lá. Tá se desenhando por isso É. daí. Mas tudo isso porque não tem opção do Alonso. Tudo Não, isso. até tem, mas o próprio Total falou que ele não queria. Não fala da categoria, do jeito que ele pilota, tudo, mas a convivência com ele acaba perdendo espaço em algumas equipes. Acaba ficando complicado esse tipo de convivência. Tanto que ele correu bem, a 4, 5 voltas do final ele abandonou, foi parar no meio da galera, coisa que era inimaginável. E loucura, né? Stroll. Antes dele ir pra galera, ele manda a proteção do carro longe, desce puto. Você acha que o cara não ia ter aquela reação? Ele desencana e... Não, e ainda fala assim, quando você tá nervoso, você e pra galera, vocês são pilotos, eles querem pegar, eles querem... E você não tá... Ninguém esperava que naquele momento, depois dele descer do carro puto, ele fosse... Subir a arquibancada, e jogar a luz. Isso aí eu acho que foi um pouco que ele veio lá da Indy, numa corrida antes, e isso na Indy, né, o povo tem mais esse contato com o público, com o show. Parece que ele veio empolgado da outra categoria. E agora, ele, como ele disse na sexta-feira, que ele só renovaria o contrato com a McLaren se a McLaren ganhasse uma corrida. E a McLaren ganhou a corrida dos barquinhos, mas ganhou. Ele não explicou qual, agora ele vai ter que renovar, mas ele corre um sério risco de ir para a Indy, como a gente estava falando. Ou Eu ainda sou mais a Indy pelo que o próprio Mário Andretti estava presente esse final de semana dentro da equipe e se contorna a criação da equipe com ele na direção. Exatamente. Mas surgiu uma matéria essa semana de que a McLaren estaria rompendo o contrato com a Honda e já acertando um acordo com a Mercedes para voltar a ter a parceria Mercedes-McLaren a partir de 2018. Aí acenderia a McLaren de novo. Porque o Mas chassi também McLaren é tem muito que bom. acertar o chassi. O chassi também não tá... Mas que você trabalha um chassi em cima de um motor ruim. A McLaren tem foi campeã em 2008 com um motor Mercedes. A McLaren tem uma capacidade de fazer um chassi muito bom e com o motor Mercedes ainda Ia dar um pulo. ia dar um pulo bem grande. É que você acertar um carro em cima de um motor ruim é bem complicado. E não se entende como tem essas equipes querendo ter a Honda sem a Honda Sauber. acertar, né? Já está praticamente Sauber, certo para o ano que vem. É. Sauber Honda. E a troca, eles estão falando da troca ser feita, a Honda ir para a Williams, porque quando a própria Mercedes ela não tem como manter essa quantidade de motores que tem hoje se entrar a equipe. Esse é o grande problema. E se fala da saída da Williams. E para a entrada do motor, do próprio motor Honda e a Mercedes ir para a McLaren. Se a Honda for para a Williams, acabou a Williams, né? Porque ela só é boa por causa do motor Mercedes em pista de alta. E se botar um motor ruim, ferrou. Pena, né? As pessoas fazem falta na equipe e ninguém vê isso. Não é? Então, se a gente começar a entrar nos detalhes, por falar em falta, Felipe Massa acabou fazendo muita falta para o time da Williams nessa corrida. Logo na primeira volta, o brasileiro foi literalmente acertado pela Toro Rosso de Carlos Sainz. Depois de se envolver em uma disputa com o Romain Grosjean, Sainz acertou literalmente o Felipe Massa, acabando com a corrida dos dois logo na primeira volta. Um acidente até forte, ambos saíram bem do carro e Sainz foi considerado culpado pelo acidente e tomou a penalização com a perda de 3 posições no próximo GP da Fórmula 1, que acontece em Baku no dia 25 de junho. Algo declarado o acidente do Felipe Massa aí? O brasileiro tá bem, mas uma corrida que era uma pontuação interessante. Não, eu acho que ele vinha, numa sequência ali, não da que a gente deseja ver pro Felipe, mas É o que ele podia fazer. é o que ele conseguia tirar daquele carro. E sem dúvida nenhuma, foi uma pena, porque para o campeonato, para essa regularidade toda do campeonato, para uma equipe ou para um carro que não tem como estar ganhando prova, é a regularidade que ia dar o resultado final. E ele foi igual ele falou, só senti um tranco na matéria, foi muito forte. Fazer o quê? Aquele negócio de sorte que a gente estava falando, né? Às vezes você não tá com sorte, você tá... Não é culpa A Williams dele, no 7º lugar tá bom, aí você vai fazer a curva, vem uma Toro Rosso te acerta que nem um foguete.
E na Não tem o que verdade, fazer. né, o Santos também, eu nem sei se ele é o principal culpado, porque teve o toque lá atrás, né? Teve o toque. O mas, Santos né, já imagem vem, que- ele já vem perdido de passageiro a hora que ele acerta o Felipe. Mas é que o Santos, se você ver a imagem de cima do helicóptero, o Santos vem, encosta no Grosjean, sai e a hora que ele volta o Grosjean acelera e ele passa varado. A hora que ele passa varado e pega a grama, Aí ele já vira vira. passageiro. mas virou passageiro. Eu sinto muito pela disputa do Felipe Massa. Era uma corrida para se marcar mais pontos ali e se aproximar de vez da Renault na disputa aí pela quinta posição no campeonato, que Williams e Renault hoje disputam aí essa quinta colocação, porque Mercedes e Ferrari disputando o primeiro, Red Bull em terceiro, a Force India já se confirmou na quarta colocação, Renault e Williams vão disputar o quinto lugar até o final dessa temporada aí no Mundial de Construtores. No final a corrida teve Hamilton, Bottas, Ricardo, Vettel, Pérez, Ocon, Raikkonen com problemas na Ferrari terminou em sétimo, Hülkenberg, Stroll e Grosjean. No campeonato, Vettel líder com 141, Hamilton segundo com 129, Bottas o terceiro com 93, Felipe Massa é o décimo com 20 pontos conquistados. A próxima etapa, dia 25 de junho, no Autódromo do Azerbaijão, em Baku. Quem vence em Da Baku? Europa, né? Grande prêmio da Europa, na verdade. Quem vence aí? Pista travada. Eu sou mercedeiro agora, então pra mim quem ganha é o Hamilton. A Mercedes vai se dar bem nessa pista aí porque precisa da aerodinâmica boa nas curvas de baixo e tem aquele motor Mercedes que empurra pra caramba. E aí a Fórmula 1 volta no dia 25 de junho no Azerbaijão. Falar último tema aqui rapidinho. Nesse final de semana nós teremos mais uma edição das 24 horas de Le Mans. Recorde de brasileiros, serão 9 na disputa. Infelizmente nenhum na categoria LMP1. Mas aí teremos em todas as outras 3. Fala. Lembrando que essa semana a LMP2 andou muito próximo da LMP1 durante a classificação. Exatamente. Né? Ou seja, significa ali que os LMP2, que cada vez mais vem chamando gente por um custo menor, né, vem andando e trabalhando muito forte. E se eu lembro todos os brasileiros de cabeça? Bruno Senna, Nelsinho Piquet, André Negrão e Rubens Barrichello fazendo a sua estreia nas 24 horas na LMP2. O Fernando Rys andando na GTE AM. E o Lucas de Grassi, o Tony Canaan, o Pipo Girani e o Daniel Serra na GTE Pro. Tá? Então são pilotos em carros fortes, é Ferrari, Aston Martin, é Ford. Mas a gente não conseguiu até hoje ter uma vitória em Le Mans, em nenhuma das categorias. Nenhuma. E corre o sério risco de ter pelo menos umas 3 categorias, porque todas as equipes que eles estão são Sim. fortes e O postulantes. Rubinho anda do quê? De LMP2, na equipe Jumbo, uma equipe holandesa. Ele vai a primeira vez dele, foi de convidado, gostou muito do carro, já testou, gostou muito do modelo. O André Negrão vai de Signatec, Alpine, né? Alpine. A equipe oficial Alpine. a equipe oficial Alpine. O Piquet e o Senna vão de Rebellion, então vão muito bem. Com o Nicolas Prost. O Nicolas Prost também está no time. O de Grassi vai de Ferrari. O Canaan e o Pipo Derani vão de Ford GT. O Daniel Serra vai de Aston Martin e o Fernando Rys vai de Corvette. Então De todos novo. eles têm muita chance Esse de que levar. já andou de Corvette. Já andou de também. Corvette. Então eles têm grandes chances aí nas suas categorias. Quem sabe não sai um brasileiro dessa vez lá, né? A gente Você espera. sabe que na geral não vai ter, mas pelo menos nas outras categorias a gente consiga levar. Pra vocês aí, qual brasileiro que vai se dar melhor nesse final de semana? Eu torço pro Rubinho, né? Que ele me deu sorte nessa corrida passada. Quem sabe ele se dá bem. Mas não, eu gosto de todos que estão lá. Queria muito ver o Bruno Senna ganhando uma corrida porque ele passou bem rápido pela Fórmula 1, ficou meio na sombra do Ayrton. E, né, um Senna correndo e não se deu muito bem, então eu sempre torci muito pra ele, que ele é um cara que pra mim acelera bastante, mas não teve a oportunidade. E pra ele seria maravilhoso por causa do campeonato do LMP2, que ele disputa o título no Exatamente. LMP2. Exatamente. Pratiano. Eu torço também pelo Rubinho, pelo Nelsinho, quero que um deles tenha o melhor resultado aí. O Nelsinho tá também, não Sim, tá? sim. Na equipe Rebellion da LMP2. E tu, Pedro? Não são 9, são 9,5. 9,5. Porque o Gustavo Menezes também, ele é um brasileiro. um americano brasileiro, com pai e mãe brasileiro, mas nasceu nos Estados Unidos. É isso aí. E então a gente fala que é um meio brasileiro. Meio brasileiro aí. 9,5 ali. Mas
Eu acho que o Pipo vai vencer na categoria dele, quanto na categoria na NMP2, acho que a vitória fica com o Nelsinho, podendo ficar com o André Negrão, porque a equipe também na NMP2 é muito forte, a equipe Alpine. Tanto assim na Tech Alpine quanto a G-Drive, né, cara? A G-Drive vem muito forte esse ano. Então, pra mim, de todos aí, o Pipo Dirani e o Tony Kanaan, ambos de Forte GT, tem uma grande oportunidade de levantar o título aí na categoria, especialmente na categoria Pro. Senti falta só do próprio, como é que chama? Eu senti falta do Farfus nessa prova, né? BMW não colocou ele na equipe oficial, achei muito estranho. Mas ele também não vive uma grande fase também, né? Infelizmente, o Augusto Farfus não vive uma grande fase, mas a gente espera que ele se recupere aí e volte a andar bem. E não é difícil logo logo ele aparecer aí no WEC, BMW que tá pensando aí em passar a disputar um Mundial de Endurance, não é difícil. Mas na geral quem ganha? Pra mim, na geral, É. Toyota. Eu vou também pela equipe, Toyota. Toyota e pra mim o Toyota do Boemi e do Nakajima. Tá andando muito. A Audi que tirou o carro, né? Foi a Audi que tirou. A gente Que tem tava um super forte, Exatamente. né? A gente tem um Independente, 2 Sport e 3 Toyota. O Toyota que tem o histórico já de ser uma superpotência. né? Por histórico, né? Se for por histórico. Que era Toyota e Audi. A Audi pulou fora, então não sobrou Toyota. Mas a Toyota vem tendo más áreas. O ano passado, faltando 11 minutos, o carro quebra, estava na liderança. Porsche passa remando e vence. Então, acaba ficando complicado. Vamos lá, Pedro. Galera que tá apoiando a gente aí pra gente terminar o programa. A rapaziada tá cansada. Todo mundo acho que cansou agora. Agradecer primeiro os pilotos da Speed, em primeira mão, Fernando Crossi, piloto do Brasileiro de Turismo. Curtam a sua fanpage, visita lá o seu site. Agradecer o piloto Cristiano Denardi da Fórmula V, curtam lá a sua fanpage. Agradecer o piloto Ricardo Hag lá da Fórmula 1600, também curtam a fanpage dele. Na Woodstock, curtam lá a do Rodrigo Elal, do Karim Machata, do Rafael Lopes e do Arnaldo Santos. Curta lá a fanpage deles. Na Sprint Race, o Gabriel Lusquinhos, o João Rosati e o Vinícius Margiota. Dá uma curtida lá também. No Marcas Paulistas a gente tem o Ale Pepe, o Ale Seda e o Francisco Júnior. Na Fórmula 3, os pilotos Juliano Raussi, Léo Barbosa e Ayrton Santos. E Ayrton Santos. Não deixe de curtir aí as fanpages dos meninos e agradecer agora as empresas. Fazer um agradecimento primeiro para Mitsubishi Motors. Curta a fanpage, faça uma visita no site e veja os últimos lançamentos. Agradecer à Escola de Pilotagem Interlagos. Você quer se tornar um piloto? Entre em contato, fale com o Antônio. Agradecer também à Simples Informática. Você que precisa arrumar o seu computador, vai até lá, bate um papo com a Ale e com o Danilo que garanto que eles resolvem. Agradecer também a Pure Dog. Vocês precisam passear com seu cachorro, alimentação especial, hospedagem, entre em contato na Pure Dog. Agradecer também a High Speed Roast. Vocês precisam hospedar site, desenvolver site, assessoria de imprensa, assessoria em redes sociais, entre em contato na High Speed Roast. Agradecer também a CSN Informática e Eventos. Você dono de escola que precisa de simuladores, ou você que vai fazer evento, precisa de alguém para cuidar das suas redes de tecnologia, entre em contato com o Cássio na CSN. Agradecer também o Empório das Letras Interlagos. Vocês que gostam de livros, vinis ou produtos do mercado geek, vai lá fazer uma visita no Empório das Letras Interlagos. Agradecer também o Beto Preparações, lá o Betão. Você que precisa arrumar o seu carro, você que é piloto e quer voltar a competir, precisa de um preparador, entre em contato com o Beto Preparações. Agradecer a equipe PropCar de Fórmula 3, curta lá a sua fanpage, acesse o seu site. Agradecer também a equipe Cesário Fórmula, também curta lá a fanpage, acesse o site deles. Agradecer também o Imagix,
adesivos, você que precisa adesivar seu carro de corrida, entre em contato com o Renato lá na Imagix. Agradecer também a Torx Racing. Você quer entrar no automobilismo do jeito fácil e barato? Entra lá no site, na fanpage e veja a próxima data da Torx Racing. Agradecer também a THR Kart. Você que quer também entrar, eles têm categorias dia de semana, para criança, final de semana. Entre em contato e vê. Eles começam um novo campeonato a partir do próximo mês. Agradecer também o Guilherme Sato, nosso diretor de imagem. Você que vai fazer evento, precisa fotografar ou filmar o seu evento, entre em contato com o Guilherme Sato. Agradecer os sites, em primeira mão, a revista Sport Motors, o site Templo dos Esportes e, lógico, o portal High Speed. Sempre lembrando para curtir todas as nossas redes sociais que está aparecendo aí. Se inscreva também lá no Instagram, no portal High Speed. E vocês, se querem nos apoiar, entrem em contato, aparecendo aí embaixo, que vamos mandar toda a nossa apresentação e ver como vocês podem estar nos apoiando, empresas, pessoas físicas e cotas especiais para pilotos também, para a gente poder manter aqui o trabalho, né? É isso aí. Galera, muito obrigado a cada um de vocês, por vocês que nós estamos aqui. Pedro, final de semana? Nem sei o que tem mesmo, só vou me preocupar amanhã no sábado. Que beleza, então o cara tá Muita querendo dar outro coisa. final de semana de folga. Não, é que quem vai se cuidar disso eu vou deixar pra você. Não tem É mesmo? Vai tomar pra mim esse final de semana, né? Lógico. Tá vendo? A folga foi demais, aconteceu demais a folga. André, muito obrigado por ter vindo, boa sorte na próxima etapa no dia 9 em Caruaru e toda essa nova disputa da Copa Truck. Valeu, obrigado vocês do portal High Speed e tamo junto. Tá certo? Gabriel, parabéns mais uma vez pela vitória. Dia 2 tem mais, dia 1 e dia 2 tem mais aqui na Fórmula V. Sucesso nas próximas corridas. Isso aí, obrigado, Matheus. Queria agradecer também ao pessoal da Fórmula V, o Flávio e o Sérgio, que me dão todo o apoio. O Sérgio, do simulador Max S9, que também me dá os treinos extra-pista. Opa! Isso é importante. E agora você tá de coach novo, né? É uma espécie de coach, né? É mais ou menos de coach. Que simulador e a realidade está lá quase igual. E é o João Vasconcelos do site Punta Taco que divulga todas as minhas conquistas, minha vitória, meu segundo lugar, e que também escreve de todas as categorias de automobilismo, desde moto até rally, até Fórmula 1, que é bem legal. Confere lá o site puntataco.com.br que tenho certeza que você vai gostar de ler lá umas matérias boas. Então, Preto, um abraço pra você. Faz tempo que você não aparece de Vissar, mas tem que vir aqui participar. Faz tempo que você não participa de nada aqui. O Joãozinho tá devendo levar uma visita pra gente aqui, viu? Senhores, muito obrigado. A gente se vê por aí nos paddocks do automobilismo. E você também, aí do outro lado, muito obrigado por nos acompanhar. Agradecendo a sua atenção. Final de semana tem muito mais corrida. Tem Alucinado semana que vem, tem Raio X, tem tudo mais, tem Papo de Paddock, você confere tudo aqui no portal High Speed. Um grande abraço e até a próxima semana aqui no Alucinados por Velocidade. Até lá! Valeu!